E na nossa entrevista do dia, estamos recebendo aqui nos estúdios a visita, né, e um bate-papo com a gente do tenente Danilo Fiuza, que é do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Fernandópolis, né? A chamada, como costumam dizer, Estação de Bombeiros de Fernandópolis. Comandante, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cabreira. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora. É um prazer imenso estar aqui para passar essa entrevista com vocês. Muito bem. O senhor está chegando a Fernandópolis, né, assumindo esse comando aí. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí da sua chegada no Corpo de Bombeiros. Pois é, Cabreira. Então, estou assumindo essa função recentemente, desde março aí. A gente está trabalhando, comandando a Estação de Bombeiros de Fernandópolis, né? E a nossa ideia é justamente estar prestando um serviço de excelência, né? Um serviço de qualidade para a população fernandopolense e da região. Hoje, na questão vamos dizer assim, do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, hoje o senhor tem quantos profissionais ali à sua disposição para atendimentos? Então, na região aqui de Fernandópolis, nessa estação a qual eu comando, nós temos 106 bombeiros que atendem essa região. Então, são 106 bombeiros que trabalham diuturnamente aí nos seus plantões para atender a sociedade. Fernandópolis e mais 11 municípios. Isso, Fernandópolis e mais 11 municípios. Agora aí é todo tipo de atendimento na questão de socorro, né, comandante? Sim, sim, todo tipo de atendimento. Desde os atendimentos mais simples até os mais complexos, né? Nesse período agora que a gente vai entrando aí no período da chamada estiagem, né? Já há preocupação em relação aí à questão de queimadas pela região, que é a gente percebe aí que nesse período o Corpo de Bombeiros trabalha muito nesse sentido, né? Sim, com certeza. A gente faz um planejamento, isso é anual, né? O bombeiro sempre está à frente desse planejamento. A gente chama de operação corta-fogo. É a operação que o bombeiro atua realmente fazendo tanto combate como prevenção desses incêndios florestais. Como é a nomenclatura que a gente usa hoje em dia, incêndios florestais, todo incêndio em vegetação. Então, inclusive agora no mês de maio, na semana que vem, será feito uma operação que a gente chama de OPOI, a oficina preparatória da Operação Estiagem. Então, todas as defesas civis aqui da região, elas participam com seus brigadistas, a gente passa instruções, vamos fazer uma atividade prática aqui na cidade de Fernandópolis, no dia 19 de maio, justamente para passar instruções de como prevenir e como combater esses incêndios florestais que ocorrem aí de forma tão devastadora, vamos dizer assim, né, na nossa região. Uma das questões que a gente sempre nota, comandante, é que principalmente, às vezes a pessoa está lá, faz uma limpeza num lote baldio e resolve colocar fogo, só que ele não tem a dimensão do que isso pode causar, né? Aí acaba invariavelmente tendo que haver a intervenção do bombeiro, né? Justamente. Esse é um aviso que a gente sempre tenta passar para a população, que existe até uma legislação na prefeitura daqui de Fernandópolis que obriga todos vamos dizer assim, né, os cidadãos a cuidarem dos seus lotes. A pessoa que tem um terreno, o terreno está vago, está crescendo o mato lá, então a pessoa tem que fazer o quê? Tem que carpir aquele lote. Não pode deixar o mato crescer a ponto de causar riscos tanto de incêndio como de animais, que a gente sabe que junta, animais peçonhentos, né? Uhum. Então, a legislação obriga a pessoa a estar limpando esse lote. E muitas vezes a pessoa limpa esse lote e ela fala, pô, e agora? O que eu vou fazer com esse mato que sobrou? A orientação sempre descartar em locais adequados, né? Existem pontos de apoio que você pode ir lá e descartar esse material. A forma correta é assim, não é colocando fogo, porque a gente pode até entender que o fogo, ele é de certa forma criminoso. A lei ambiental proíbe queimadas, né? Então, a pessoa está passível a responder criminalmente
se ela estiver colocando esse fogo no seu loteamento. Quando um bombeiro faz um atendimento desse tipo de ocorrência, ele elabora um boletim de ocorrência e encaminha para a prefeitura? Sim, a gente encaminha diretamente à prefeitura, para a Secretaria do Meio Ambiente, que faz a fiscalização desses loteamentos. Então, todo local que teve esse incêndio, né, a gente encaminha onde foi que aconteceu e a prefeitura faz a fiscalização. Fiuza, bom dia. Bom dia. A gente sabe que o Bombeiros cuida dessa parte do fogo e tudo mais. Mas em quais outras situações que o munícipe pode ligar para o 193 e chamar o Corpo de Bombeiros para atender? Então, Giovana, não só em questão vamos dizer, de incêndio em vegetação. A gente tem vários tipos de atendimento. A gente faz atendimentos na nossa unidade de resgate, na nossa unidade de salvamento. Então, vou dar um exemplo. Um acidente de trânsito aconteceu, é responsabilidade do bombeiro ir lá e fazer o atendimento. Muitas vezes essa pessoa, às vezes bateu num poste, bateu no muro, ou até contra um outro carro mesmo, e fica presa na ferragem. O que é isso? A pessoa não consegue sair do veículo sozinha. Então, a gente tem algumas ações que a gente tem que fazer para conseguir tirar aquela pessoa dali de forma segura e para garantir a sobrevida dela. Então, acione o 93 que o bombeiro vai estar indo lá para poder resgatar essa pessoa, fazer esse salvamento. Em questões domésticas, comandante, a gente sabe que vira e mexe, o Corpo de Bombeiro está tendo que ir à casa de determinadas pessoas porque tem algum tipo de animal lá estranho dentro do ambiente, né, que apareceu por lá e tem que retirar. O bombeiro também é chamado para isso, né? Sim, com certeza. Tem algum animal aí que vocês retiraram ultimamente aí que apareceu em residência? Olha, essa é até uma orientação que a gente pode passar para as pessoas, né? A gente sabe que a cidade vai crescendo de forma, às vezes até desordenada, vamos dizer assim. A gente vai invadindo, né, o espaço a gente que vai invadindo o habitat, né, dos animais, né? Então a gente sabe que muitos locais têm matas próximas, né? Então, às vezes um loteamento novo tem uma mata próxima, então é comum que alguns animais, por exemplo, o famoso saruê. Muitas pessoas ligam para falar que tem um saruê no telhado ou algo do tipo. Só que, como eu falo, eles têm hábito noturno, então eles saem para comer e tal. E as pessoas ligam, porque tem o pessoal chama de gambá, né? É o famoso saruê. E aí o pessoal liga dizendo, tem um gambá aqui na minha casa e tal. Se ele estiver oferecendo um risco para a pessoa, ou se tiver um outro animal, por exemplo, um cachorro que está oferecendo risco para o saruê, a gente vai lá, captura esse animal e a gente vai soltar na natureza, né? Mas muitas vezes a gente passa a seguinte orientação: esse animal, ele está aí, a gente tem que conviver com eles, né? Então a gente que invadiu o espaço deles, então é normal que eles venham até nós aqui, que a gente, assim como muitos locais tem macacos, né? Que a gente alimenta esses animais. Então é normal a gente ter essa convivência, né? E muitas vezes, voltando ao saruê, eles até ajudam, né, a população. Por quê? Ele faz controle de pragas. É um animal que ele se alimenta do quê? De escorpiões, de baratas. Então, ele está fazendo um controle de pragas. Então, de certa forma, se você vê um saruê no seu telhado, é até bom que ele esteja ali, porque ele não deixa que pragas invadam a sua casa. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, é interessante a gente passar, né? O que não pode é agredir o animal, né? Sim, justamente. Por exemplo, acontece muitas situações de cobras. A gente sabe que cobras têm as peçonhentas, que pode oferecer até risco de morte para a população. Então, se tiver uma cobra na sua casa, pode ligar no 93, pode ligar no policiamento ambiental também, que eles também têm a responsabilidade de fazer essas capturas, né? Liga lá para o 190, para o 193, que a gente vai até o local para estar fazendo a captura desse animal. A Giovana Simioli estava mostrando esses dias uma reportagem e ficou preocupada com a questão aí de panela de pressão, né, Giovana? Uma pessoa morreu, inclusive, depois da explosão de uma panela de pressão. Então, eu gostaria que o senhor desse alguma dica de segurança, principalmente para as donas de casa que estão lá, nessas horas já estão preparando aí as panelas para preparar o almoço. Então, quais os cuidados nós devemos ter aí, principalmente em especial com a panela de pressão, mas também com o botijão de gás, para evitar esse tipo de acidente? Sim, Giovana. Essa é uma situação que preocupa muito a gente, essa situação de acidentes domésticos.
Não só nessa parte de cozinha, como também a parte de idosos. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas nesse caso de botijão de gás, de panelas de pressão, que é muito comum, né? A gente sabe que às vezes a pessoa esquece a panela ligada lá no fogão. Então, muitas vezes a gente é acionado para incêndio em residência que se iniciou com uma panela que foi esquecida no fogão. Então, o que a gente sempre orienta? Que as pessoas tenham essa cautela, tenham essa responsabilidade de estar ali fazendo o seu alimento. Pô, a gente sabe, né, que a panela de pressão facilita muito o cozimento dos alimentos, né? Porém, tem um risco, porque, como já diz o nome, é pressão que está ali, que pode causar uma explosão. A gente até vê quem tem curiosidade, pode ver vídeos na internet, uma panela de pressão explodindo é perigosíssimo. Ela danifica todo o fogão, danifica teto, e se a pessoa estiver perto, pode até causar a morte da pessoa. Então, o que a gente orienta? A sempre ficar atento, ter atenção. Você está fazendo ali o cozimento de algum alimento, fica atento ali naquela panela, não deixa com pouca água, deixa com a quantidade ideal, não pode ultrapassar aquela quantidade de água na panela. A manutenção devida, verificar as válvulas de segurança, tentem sempre adquirir panelas que tenham essa qualidade que passou por inspeções de Inmetro, né? Então tem que estar sempre atento a essas questões. Tanto da panela propriamente dito, como de quando você colocou a panela para esquentar ali. Tem um limite de tempo, né? Não vou deixar lá uma panela de pressão 2 horas no fogão, que tem o risco dessa água secar e criar só aquela pressão e explodir realmente. Então o que a gente tem que fazer? É ficar atento no tempo que a panela está no fogo, né? Botijão de gás, muito, muito cuidado com a condição das mangueiras do registro. Então, por exemplo, a gente adquire um botijão de gás, uma mangueira lá, e fica 10 anos, 12, 15 anos com a mesma mangueira e o mesmo registro. Esse registro ele tem uma validade. Então a gente tem que se atentar para isso, para essa validade do registro, verificar sempre se está causando algum vazamento, né? Porque o botijão, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ele vaza e ele tende a ficar na parte mais baixa. Então, às vezes você não percebe, porque ele acaba vazando, vai baixando ali, e você às vezes não sente o cheiro, que na verdade o gás não tem cheiro, né? É um elemento que é colocado ali para poder a gente perceber que vazou, né? Então, ficar atento também com esse registro, com essa mangueira, não deixar a mangueira passando por trás do fogão, porque isso é um problema que acontece muito. Que aquece, né? Isso, às vezes a pessoa coloca o botijão do lado do fogão. O que é o ideal? Que fique para fora da casa. Se você conseguir ter um espaço que você passe uma mangueira, de preferência uma mangueira de metal, que é aquela mangueira que é de borracha por dentro, porém por fora ela é metalizada. Para quê? Para justamente proteger contra a abrasão. Então o ideal é que esse botijão ele fique para fora de casa e não do lado do botijão, do fogão. Se tiver que ficar do lado do fogão, que essa mangueira não passe por trás do fogão. Fique do lado oposto da ligação. Do lado oposto da ligação. Ela né? tem que ficar do lado ali para não ficar nenhuma parte atrás do fogão, Justamente. que é uma parte quente, né? Ainda no fim de semana tivemos um caso em Rio Preto de um idoso que acabou indo a óbito após uma queda. É uma questão também recorrente de atendimento dos bombeiros, principalmente essa questão de idosos que sofrem quedas, seja dentro do lar ou mesmo na rua, comandante? Sim, Cabreira. Realmente essa é uma questão também que nos preocupa muito, porque os idosos eles têm uma mobilidade reduzida, né? A gente sabe disso. Então, devido a essa mobilidade reduzida, muitas vezes eles enfrentam alguns obstáculos que podem ocasionar queda. E uma queda com um idoso, a gente sabe que a recuperação dele é muito mais difícil, né? Às vezes tem uma fratura importante em algum osso, por exemplo, uma fratura que é muito comum é a fratura de fêmur, né, no idoso. E é uma fratura que a recuperação é muito difícil, tem que passar por cirurgias e tal. Então, nos preocupa muito. Então, o bombeiro preocupado com isso realizou até campanhas de conscientização das pessoas que convivem com esses idosos para que tomem algumas medidas. Uma delas, por exemplo, que é uma medida muito simples da gente adotar, é evitar tapetes dentro de casa.
Porque é legal, às vezes, né? Se tem só pessoas novas, né? O tapete a gente deixa ali para limpar um pé e tal. Porém, quando tem um idoso na casa, às vezes esse idoso ele pisa nesse tapete e escorrega. E aí ele tem uma queda dentro de casa e acaba quebrando um osso aí importante e pode até vir a óbito. Acaba sendo uma armadilha, né? Justamente. Não, e sem contar no banheiro, né? Com aquelas barras de segurança. Aliás, barra deveria, não só quando tem idoso na casa, mas deveria ser um objeto de vamos dizer assim, necessário já para todo mundo dentro do banheiro, né? Que tem um local para segurar em caso de um escorregão. Né? Essa barra é usada para deficientes, né? Mas ajuda muito o idoso também. Né? Então, a orientação que a gente sempre passa. Se você tem um parente que está já mais velhinho, está precisando de algum apoio, vocês percebem que a mobilidade dele está reduzida, tenham um pouco a mais de atenção com ele. Quando ele for tomar banho, quando estiver andando dentro de casa, na própria cama, evitar camas muito altas, porque também isso pode causar quedas. Sem contar aqueles idosos teimosos que acham que são jovens e querem subir em escada e fazer serviço, né? Fazer as estripulias, né? Então essas são as orientações que a gente passa aí para evitar esses acidentes. Subir em escada, subir em cadeira, em banco. E na rua também a gente passa orientações. Quando o idoso tiver que deslocar na rua, ter cautela com as calçadas, né? A gente vê muitas calçadas que às vezes tem pisos ali que são escorregadios. Então, ter cautela em pisos, cautelas em desníveis, né? No trânsito, pessoal, vamos ter um bom senso, né? Você viu que o idoso está atravessando a rua? Vamos ter cautela, vamos parar ali, dar preferência para o idoso atravessar. Às vezes o semáforo abriu para a gente, mas o idoso já iniciou a travessia, o pedestre tem preferência. Principalmente ele que tem uma mobilidade reduzida. Então vamos dar uma preferência para esse idoso, né? Até porque todo mundo quer ficar velho, né? Justamente, né? Todo mundo vai ficar velho um dia e vai querer ter essa prioridade aí. Então tá bom. Bom, por falar na questão de trânsito aí, nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de prevenção a acidentes de trânsito. E a gente sabe que no confronto aí, e cada vez mais aumenta o número de veículos na cidade, a gente, cada vez que pega lá no Denatran, o número de veículos cadastrados na cidade, a gente percebe que não vai demorar muito para ter mais veículos do que pessoas na cidade. Nós já estamos próximo disso. Né? Nós já estamos próximo Justamente. disso. E o confronto, a guerra no trânsito é veículos, carros, automóveis, caminhões e motos. E o motociclista sempre está muito mais exposto a esse tipo de problema, né? Justamente, Cabreira. O CTB, ele até é muito inteligente, vamos dizer assim, quando ele dá preferências aos que estão envolvidos ali no CTB, vamos dizer assim, né? Os que são abrangidos. Por exemplo, a preferência sempre vai ser do menor em relação ao maior. O pedestre ele sempre vai ter preferência no trânsito. Assim como vamos seguindo uma hierarquia, aí vem um motociclista, depois um carro de passeio, uma van, um caminhão, do ciclista, e né? assim vai, né? Isso, E o ciclista. Temos também um ciclista, temos também um ciclista. Então inicia com pedestre, ciclista, motociclista, e assim vai, aumentando, né? Como se estivesse aumentando o tamanho do veículo, né? Vamos dizer assim. Então, no Maio Amarelo, a gente faz campanhas de prevenção para evitar acidentes, evitar atropelamentos, né? Tivemos infelizmente aí um senhor veio a óbito aqui em Fernandópolis. Na verdade, 2 acidentes com mortes em Fernandópolis na última semana, né? Sim. Porque foi o motoqueiro que bateu na traseira da caminhonete, foi socorrido em Rio Preto e morreu dias depois, e o senhor que foi atropelado ali na avenida. Falando de atropelamento, teve esse senhor que infelizmente veio a óbito, e de acidente envolvendo a motocicleta, esse motociclista veio a óbito também dias depois do acidente. Então, a gente sempre percebe que quando envolve óbito, é mais com quem? Com pedestres e motociclistas e ciclistas, né? Que são os que estão mais vulneráveis no trânsito. Não que não tenhamos que nos preocupar com os motoristas de carro, de caminhão, de ônibus. Temos que nos preocupar também. Mas os que estão mais vulneráveis são estes. Então, o que a gente pede? A gente pede também que eles tenham, ajudem na segurança. Mesmo sendo os mais vulneráveis, a gente tem que se preocupar com eles, eles também têm que se preocupar consigo mesmo. Por quê? Muitas vezes a gente atravessa fora da faixa, a gente quer atravessar correndo para aproveitar o que não está vindo o carro. O motociclista desrespeita normas de trânsito, não usa capacete de forma errada, sem prender uma jugular, por exemplo. É algo que pode cair o capacete quando ele sofreu uma queda, por exemplo, e pode ser uma lesão mais grave.
Então, são várias medidas que a gente pode tomar para evitar agravamentos quando ocorrer um acidente de trânsito, por exemplo. Perfeito. Giovana, você queria fazer uma pergunta sobre a questão do o que é atendimento do SAMU, o que é atendimento da unidade de resgate do bombeiro. Né? Isso, porque a dúvida sempre foi, né? Quando eu devo chamar o SAMU, quando eu devo chamar a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros? Então, eu gostaria que você explicasse em quais situações que a gente deve chamar o 193. Sim, Giovana, vamos lá. Para explicar de uma forma resumida, tem toda uma legislação que abrange as competências de atendimento. Mas para explicar de uma forma resumida, como que a gente explica isso? Ocorrências que envolvam traumas são de competências do bombeiro. Ocorrências que envolvam emergências clínicas são de competência do SAMU. Exemplos de trauma e exemplos de emergência clínica. Por exemplo, aquela pessoa que teve um princípio de infarto, algo do tipo, é uma emergência clínica. Uma crise convulsiva, no qual a pessoa não caiu ao solo, é uma emergência clínica. Uma dor de cabeça forte, que pode ser um exemplo de um acidente vascular encefálico, é uma emergência clínica. Exemplos de trauma, o próprio acidente de trânsito, uma queda de um nível ao outro. O que seria isso? A pessoa está subindo uma escada e caiu uma questão de 3 metros de altura, por exemplo, caiu de uma laje. Aí são traumas. Caiu da própria altura, às vezes o idoso mesmo, está andando na rua e caiu. Isso é um trauma. Então, essas ocorrências de trauma, competência do bombeiro. Como eu já avisei, como eu já falei, né, a gente conversou aqui, não que aconteça um trauma e o SAMU não possa atender, e não que aconteça uma emergência clínica que o bombeiro não possa atender. Ambos são preparados para fazer atendimento em todas as situações. E tem, vocês têm, vamos dizer assim, uma comunicação entre os dois serviços? Sim, sim. A gente não está no mesmo local. O bombeiro fica em um ponto e o SAMU no outro. Porém, nós conseguimos nos comunicar via rede de rádio, né? Na qual a gente acompanha os atendimentos tanto de um quanto do outro, para não ir para a mesma ocorrência, duas viaturas. Uma do SAMU e uma do bombeiro, por exemplo. E hoje, mais integrados ainda, porque tem a atividade delegada em que o bombeiro presta serviço. Justamente. SAMU, né? Esse é um convênio que é celebrado entre o Estado e o município, no qual, para aumentar a oferta até de serviços, o bombeiro, no seu horário de folga, voluntariamente, ele presta um serviço através da atividade delegada no SAMU. Então, de certa forma, a gente tem mais integração ainda devido a ter os bombeiros trabalhando lá também, né? E existem situações que vocês atuam juntos também. Sim, sim. Né? Quando necessário. Sim. Como a gente conversou, né, durante o intervalo aqui, existem dois tipos de suporte. O suporte básico à vida e o suporte avançado de vida. O suporte básico é aquele que é feito pela viatura simples do SAMU e a viatura simples do bombeiro, que é a primeira viatura que atende. E existe o suporte avançado. O que é esse suporte avançado? É uma viatura que ela é tripulada por um médico, um enfermeiro e um socorrista. Então, muitas vezes o suporte avançado ele vai apoiar em acidentes de trânsito, por exemplo, no qual a gente tem vítimas muito graves, que alguns procedimentos já têm que ser realizados direto no local. Não dá tempo de esperar ir no hospital, então o médico já vai até o local e realiza alguns procedimentos. Então, a gente trabalha em conjunto também. Comandante, nesse período que nós vamos entrando agora, existe uma certa, assim, diminui, evidentemente, aqueles casos de ocorrências de afogamento, né? E a gente sabe que, na verdade, isso é mais frequente no verão. Mas quem tem piscina em casa não pode descuidar nunca, né? 365 dias do ano, principalmente com crianças. Nunca, Cabreira. Não pode descuidar nunca. Não só piscinas, tá? A gente, quando fala em afogamentos, a gente pensa muito em piscinas e rios, né? Que é o mais comum. Porém, a gente já teve muitos casos de crianças afogadas em balde. Caramba. A gente acha estranho essa situação, mas às vezes a pessoa deixa ali um balde que, sei lá, ele capta a água do ar-condicionado que está caindo ali. Ou então um balde que estava ali que sai da máquina de lavar, dia, né? Uma faxina, algo do tipo. Uma criança muito pequena que ainda está aprendendo a andar, se ela cair de cabeça para baixo nesse balde, ela não consegue sair. Já tivemos crianças que se afogaram assim. Então tem que se atentar, é lógico, com piscinas, colocar um portãozinho ali, uma gradinha em volta, colocar uma lona para cobrir essa piscina.
ficar atento a essa criança para que ela não tenha esse risco de cair na piscina, né? Em rios também, mesmo agora que não estamos no verão, a gente tem casos de barcos aí de pescadores que às vezes são surpreendidos por ventanias, por chuvas e acabam ficando com o barco à deriva, ou então o barco vira. Então a gente tem que ter sempre essas cautelas. Tá certo. Comandante, bom, foi a primeira entrevista do senhor aqui na Rádio Difusora e não vai faltar oportunidade para a gente estar sempre comentando e passando informações que são necessárias, instrutivas à população sobre maneiras de agir com prevenção, que é o principal, né, desejo de todo mundo, evitar o acidente. Então a gente agradece esse primeiro bate-papo aqui no programa e outros virão pela frente. Muito obrigado, Cabreira. Muito obrigado, Giovana. É uma honra e um prazer poder estar aqui para passar essas orientações para toda a população. E só lembrando, hoje é dia da policial militar feminina. É verdade. Então, tanto policial como bombeiras aí, parabéns aí às nossas bombeiras que trabalham aqui em Fernandópolis. A soldado Lidiane e a soldado Marcela. Então, parabéns a elas aí. A sociedade ganha muito com essas mulheres aí no nosso meio. Com certeza. Né? Parabéns, mulheres. Hoje nós temos mulheres na enfermagem, né? Não, nós temos as mulheres no Corpo de Bombeiros, na Polícia Ambiental e na Polícia Militar. Sim. Sem falar da Polícia Civil e de outros tantos meios de segurança aí. Né? É isso mesmo. Então, parabéns a todas as polícias mulheres daqui de Fernandópolis e região. Comandante, até a próxima, até breve. Muito obrigado. Que possa vir logo aí mais uma participação. Muito obrigado. Vamos para o intervalo. Conversamos aqui com o Tenente Danilo Fiuza, do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis. A gente volta logo depois do intervalo com mais informações. Rotativa no ar.